Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao cursos de Finanças e Transporte, Consciência de Calor e TCCC. Né? Vamos resolver alguns exercícios, né, sobre condução unidimensional em regime estacionário. Nós já resolvemos alguns exercícios referentes à placa plana, né, parede plana. Né? E agora nós iremos resolver um exercício de condução dimensional em regime estacionário, considerando uma parede radial e também uma parede com geração de energia. Então, nós selecionamos dois exercícios, o exercício 352 e o exercício 373, para apresentar para vocês. Tá? Então, o exercício 352 possui o seguinte enunciado, né? Vapor de água saturado com X igual a 1, que é o título, né? Escoando ao longo de um tubo com parede delgada, mantém sua parede interna uma temperatura TVS de 500 Kelvin. Então, a gente pode considerar que isso aqui é um tubo, né? Tem um escoamento aqui nesse tubo. Esse escoamento é vapor saturado com uma temperatura de 500 Kelvin. Tá? Também se considera aqui que tem um tubo de algum material metálico, só que esse tubo é tão fino que ele tem uma resistência térmica muito pequena. Né? Então a gente já pode impor a mesma temperatura aqui do vapor na região interna dos isolamentos térmicos A e B, como a gente vai ver agora. Tá? O tubo é coberto por uma manta de isolamento composta por dois materiais diferentes, A e B. Então tem dois materiais isolantes aqui, A e B, né? Conforme essa figura aqui embaixo. Né? A resistência de contato entre os materiais A e B é infinita, então não há fluxo nessa direção angular aqui. O único fluxo de calor que ocorre é na direção radial do raio interno para o raio externo dos materiais A e B. Tá? Então não há fluxo de calor entre os materiais A e B. Toda a superfície externa está exposta ao ar, para o qual T infinito igual a 300 Kelvin e um H de 25 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Então, aqui se considera uma temperatura constante nessa superfície interna, tem um fluxo de calor que passa por B, né? E troca calor aqui nessa superfície externa por convecção com um escoamento que está até infinito. Por outro lado, tem um fluxo de calor aqui por QA, né? Que nessa superfície aqui troca calor com o escoamento que está por convecção. Então você tem duas taxas, uma taxa pelo material A e uma taxa pelo material B, o que ajuda a gente a definir o circuito térmico do problema. Tá? Então, primeiro item A, a gente pede o seguinte: esboce o circuito térmico do problema, identifique todos os nós e resistências pertinentes. Né? B, para as condições especificadas, qual a perda de calor total do vapor para o ambiente por unidade de comprimento do tubo? A gente apresenta um tubo sem apresentar profundidade, então a gente tem que resolver ele por unidade de profundidade. Isso é muito comum nas soluções de problemas bidimensionais de transferência de calor. Aqui o problema é unidimensional porque o fluxo ocorre só na direção radial, mas mesmo em problemas bidimensionais isso é muito comum se determinar uma taxa por unidade de comprimento. Né? E o item C, quais as temperaturas nas superfícies TSA, né, e TSB. Né? Aqui no desenho está TS2A e TS2B. Eu peço desculpas, mas são os mesmos as mesmas variáveis aqui. Então ele quer saber essa temperatura superficial aqui no lado externo, né, em A e em B. Vamos dizer que seja um isolamento de uma linha de vapor e você quer manusear ele. Né? Então tem que ter uma determinada temperatura para a gente poder manipular. Né? Então aqui são apresentados alguns dados, né, a temperatura do vapor saturado de 500 Kelvin nessa superfície aqui, né? O T infinito, que é desse escoamento externo a 300, um H de 25 watts por metro quadrado Kelvin, e as dimensões dos tubos, né? Um raio interno de 50 milímetros, esse raio aqui, um raio externo R2 de 100 milímetros, uma condutividade A de 2 watts por metro Kelvin e uma condutividade B de 0,25 watts por metro Kelvin. Tá? Então,
primeiramente, a gente vai reescrever as hipóteses simplificativas do problema, né? Problema com condução unidimensional na direção radial, tanto aqui em A quanto em B, sem radiação térmica na superfície, então não tem radiação térmica dessa superfície para o ambiente externo. Tá? O problema está no regime permanente ou estacionário, não há geração de energia em nenhuma dessas paredes, as propriedades termofísicas são constantes e a resistência de contato entre o material A e o material B ela é infinita. Por quê? Isso é importante porque esse material A pode ter uma taxa diferente de B, né, ter temperaturas diferentes aqui e isso gerar um fluxo de calor na direção angular aqui, né? Então a gente considera uma resistência infinita aqui para impedir que isso aconteça. Tá? Então, o item A pede circuito térmico equivalente, né? A gente tem uma temperatura constante aqui, TS1, então a gente já tem um nó desse circuito térmico, aqui é TS1. Tá? Se nós analisarmos do ponto de vista da taxa de transferência de calor, né, esse material A tem uma resistência e o material B tem uma outra resistência, a passagem do fluxo de calor. Consequentemente, a gente vai ter uma taxa de transferência de calor que passa por A e uma outra taxa de transferência de calor que passa por B. Então, a gente vai ter uma divisão das resistências aqui no material A e no material B. Tá? Então, em A, né, nós vamos considerar uma resistência entre TS1 e TS2A, uma resistência condutiva desse material A. Então, aqui a gente tem uma abertura de um ramo aqui, né, uma resistência condutiva A, que a gente está chamando de linha, porque a gente está tratando tudo por unidade de profundidade, tanto a taxa quanto a resistência, né, entre TS1 e TS2A. Tá? Essa taxa de transferência de calor que chega aqui por condução, se nós montássemos um balanço de superfície aqui nessa superfície externa aqui, teria uma taxa por condução radial chegando aqui e uma taxa por convecção saindo aqui. Então, entre TS2A e T infinito, a gente tem uma outra resistência que é uma resistência convectiva. A gente está chamando de resistência convectiva A. Tá? Então, todo esse lado A aqui tem uma taxa que começa aqui em TS1 e termina em T infinito. Tá? Pelo lado B, a gente tem a mesma coisa. Então, entre TS1 e TS2 aqui, B, a gente tem uma resistência condutiva. Né? Essa taxa que chega por condução aqui nessa superfície sai aqui do lado externo por convecção. Então, tem uma outra resistência convectiva no material B aqui. Tá? Então, o circuito térmico equivalente é apresentado e é dado por essa forma aqui. Né? Esse Q' seria uma taxa total, que seria a soma do QA' e do QB' linha. Tá? Então, aqui teria um QA' e aqui um QB' linha nesse circuito térmico. Tá? Então, o circuito equivalente, que é o item A, está resolvido. Então, a gente pode partir para as outras incógnitas do problema. Tá? Obviamente que a gente antes vai definir as resistências térmicas. Né? Então, a resistência térmica convectiva A e a resistência térmica convectiva B elas são iguais, né? Que é dada por 1 sobre π R2H. Lembrem que essa área é uma área de um semicírculo, não é a área do círculo vezes a profundidade, né? Então, e a gente tem uma resistência linha aqui, né? Então, a gente não tem o dado de profundidade aqui, né? Então, aqui fica πr2H. Se fosse um tubo inteiro, seria 2πr2H. Né? E se tivesse dado de profundidade, não seria um R', sim um R, aí seria πr2H vezes uma profundidade, um W, ou alguma coisa assim. Tá? As resistências condutivas, tá? Aqui são diferentes do problema de parede plana, que é a única coisa que muda, tá? Na montagem desses problemas de paredes radiais e paredes planas. Tá? Então, um R' conde A é igual ao logaritmo neperiano do R2, que é o raio externo, sobre R1, que é o raio interno, sobre o π
vezes a condutividade do material A, né? Se fosse um tubo inteiro, seria 2π. Se fosse um quarto de tubo, por exemplo, seria π sobre 2. Tá? Então, isso tem que ser ajustado conforme essa área de troca térmica. Isso foi deduzido lá na parte teórica, né? Tem um vídeo com essa explicação. Tá? O R' condutivo B vai ser igual ao logaritmo neperiano de R2 sobre R1 sobre π e a condutividade B. Tá? Então, a gente tem todas as resistências definidas, o circuito térmico definido, nós podemos agora definir, por exemplo, a taxa de transferência de calor. Tá? Então, item B, perda de calor total para o ambiente Q'. Então, Q', se nós aplicarmos aqui na superfície interna, aplicar a lei dos nós, a gente tem Q' é igual ao QA' mais QB'. Se a gente aplicar a lei dos nós lá no lado externo, lá por convecção, chega uma taxa por convecção da parede A, né, que é Q', e da parede B, que é Q'. Tá? Então, Q' é igual ao QA' mais o QB'. Né? QA', a gente pode analisar esse ramo aqui do circuito. Então, o Q'(A) é definido como a diferença de potencial, TS1 menos T infinito, sobre a resistência equivalente aqui. Esse trecho aqui está em série, então consiste na soma da resistência condutiva A' e da resistência convectiva A'. Tá? Isso aqui é o QA'. Tá? Por outro lado, né, o outro lado do circuito, a gente tem uma diferença de potencial, TS1 menos T infinito, sobre a resistência equivalente no lado B, que é a soma dessas duas resistências. Então, R' conv B mais R' conv B. Tá? Então, essa é a equação 4 do nosso problema. Tá? Então, agora a gente vai resolver as resistências, né? Calcular os valores de resistências. Tá? O R conv A, que é igual ao R conv B, é igual a 1 sobre π, sobre o raio externo, lá que é 0,1 metros, vezes 25 watts por metro quadrado Kelvin. Então, o R conv A, que é igual ao R conv B, a gente chega num valor de 0,1273 metro Kelvin por watt, né? Porque é R', né? Se fosse o R, não tinha esse metro aqui, era Kelvin por watt. Tá? Peço que vocês calculem esses valores e vejam se esses valores estão adequados. Tá? As resistências condutivas, tá? A resistência condutiva A, tá? É dada por logaritmo neperiano de 0,1 sobre 0,05 metros, os metros vão se cortar, sobre π vezes a condutividade do material A, que é 0,25 watts por metro Kelvin. Então, a gente tem um valor de 0,8825 metro Kelvin por watt. E a resistência condutiva B, tá? Embora não esteja apresentada aqui, o valor é de 0,1103 metro Kelvin por watt. Vai ser logaritmo neperiano de 0,1 sobre 0,05 metros, π vezes, né, 2 watt por metro Kelvin. Né? Então, a verdade é esse valor aqui dividido por 8, né? Já que a condutividade do material B é 8 vezes maior do que a do material A. Tá? Então, substituindo os valores obtidos para as resistências condutivas e convectivas na equação 4, a gente obtém a taxa de transferência de calor por unidade de profundidade Q'. Então, Q' vai ser igual a 500 menos 300 Kelvin, tá? Sobre o somatório das duas resistências, a resistência condutiva. Aqui está apresentado a do B, mas não tem problema nenhum, porque vai ser o mesmo resultado. Tá? A resistência condutiva mais a resistência convectiva, mais 500 menos 300 Kelvin, e aqui a soma das resistências condutiva e convectiva no outro ramo.
Tá? Então, isso aqui tem um valor de 1040 watts por metro, a taxa de transferência de calor por unidade de profundidade, por isso que aparece watt por metro. Tá? Então, esse é o item B. Né? E o item C, tá? A gente vai precisar definir as temperaturas TS2A, que é essa daqui no circuito, e TS2B. Tá? O que em geral a gente recomenda é a obtenção dessas taxas aqui. Com essa taxa a gente pode jogar na equação da definição de resistência térmica e obter o termo que falta, que é TS2A. Tá? Então, primeiramente a gente determinou o que é a linha. Então, o que é a linha é igual a TS1 menos TS2A sobre a resistência condutiva A. Então, por exemplo, eu peguei esse trecho só aqui do circuito e vou analisar. Ah, mas eu não conheço o que é a linha. Então, a gente precisa antes definir esse que é a linha. Como é que eu posso definir esse que é a linha? Eu pego todo esse trecho aqui, entre TS1 e T infinito, o que é a linha é igual a TS1 menos T infinito, sobre a resistência equivalente aqui, que é a soma dessas duas resistências, o R de A e o R de A. Tá? Então, o que é a linha, eu obtive um valor de 842 watts por metro. Beleza, eu tenho o que é a linha. O que passa aqui em R de A, que é o mesmo valor que passa em R de A, é esses 842 watts por metro. Tá? Então, eu posso pegar a equação 5, modificar ela e obter uma expressão para TS2A. Eu vou jogar o R de A' para o outro lado, vou ter o produto de que é a linha por R de A', né? E posso jogar o TS1 lá para o outro lado, né? Então fica isso aqui menos TS1, isso é igual a menos TS2A. Multiplica tudo por menos 1, a gente fica com TS2A igual a TS1 menos, que é a linha, R de linha A. Tá? Eu tenho o que é a linha, tenho a resistência condutiva A que eu já calculei e conheço o TS1. Então TS2A vai ser igual a 500, que é o TS1, menos 842 watts por metro, vezes 0,1103 metro Kelvin por watt. Os watts vão se cortar, os metros também, e essa variação aqui também em Kelvin. Então a gente tem uma temperatura de 407 Kelvin. Ah, e se eu fizesse por outro lado, considerando que é a linha aqui entre TS2A e T infinito? Teria que dar o mesmo resultado. Tá? Se o problema está bem definido, o resultado seria exatamente o mesmo. Tá? Então a gente conseguiu definir TS2A. A gente tem o que é a linha e tem o que é linha também, que foi definido como 1040 watts por metro. Então, pela aplicação dos nós, a gente já tem o QB linha sem precisar calcular novamente usando uma resistência equivalente. Tá? Então, para determinar TS2B, a gente vai primeiro determinar o QB'. Então, QB' é igual a Q' menos QA', né, da lei dos nós aqui, né, onde o balanço de superfície tem que levar o mesmo resultado. Então, isso dá um valor de 1040 watts por metro menos 842 watts por metro, ou seja, 198 watts por metro. Tá? Então, agora a gente pode analisar, tá, o TS2B a partir de uma relação entre a taxa de transferência de calor, QB', e uma das resistências aqui. Tá? Então, QB' é igual a TS1 menos TS2B, R de B'. Tá? Vai jogar esse R para cá, vai jogar o TS1 para cá, e depois vai multiplicar tudo por menos 1. Então, a gente tem uma expressão para TS2B, igual a TS1 menos QB' vezes a resistência condutiva B'. Tá? Então, vai ser 500 menos 198 vezes 0,8825, que dá uma temperatura de 325, ou seja, a gente tem um problema que não é simétrico, porque essa temperatura TS2B ela é diferente do TS2A. Né? Então, tem taxas diferentes, porque as resistências condutivas são diferentes. Tá? Então, isso é um comportamento esperado para esse problema. Tá? Vocês podem ver que a montagem de circuito, tudo, é muito semelhante ao problema de parede plana. Né? Na verdade, é igual. A análise do circuito, tudo. O que muda é o cálculo das resistências condutivas, né? Que, pela distribuição do campo de temperaturas
ser diferente do que você obtém com uma parede plana, né? A gente tem esse tipo de situação. Tá? Então, o problema 352 era isso. Eu peço para vocês repetirem ele, né? Treinarem esse exercício em casa. Tá? Bom, o próximo exercício, tá? É um exercício que a gente tem geração de calor em uma parede. É um problema de parede plana, mas uma das paredes tem geração de calor. Tá? Então, esse exercício 373 ele diz o seguinte, tá? Seja a condução unidimensional em uma parede plana composta, tá? Suas superfícies externas estão expostas a um fluido com 25 graus Celsius, com coeficiente convectivo de 1000 watts por metro quadrado Kelvin. Então, aqui tem um desenho da parede. Essa parede B tem geração de calor, tá? Aqui dentro. Então, a gente não pode aplicar o circuito térmico nessa parede B, né? Isso aqui esse conceito só vale para paredes planas sem geração de calor. Tá? Então, essa parede tem geração de calor, faz com que a gente tenha uma temperatura T1 e uma temperatura T2 elevada, e o resfriamento consiste na passagem de um escoamento pelo lado externo, né? Externo, inclusive, a duas paredes aqui, A e C, né? Com um escoamento a 25 graus Celsius e um coeficiente de transferência de calor por convecção de 1000 watts por metro quadrado Kelvin. Na parede intermediária B, a geração uniforme de calor é uma taxa QB. Né? Seria um QB ponto ou um QB 3 linhas. Né? Enquanto não existe geração nas paredes A e C. Tá? Essas paredes A e C são paredes planas sem geração de energia. Então, entre T1 e T infinito, e entre T2 e T infinito, a gente pode aplicar o conceito de resistência térmica e montar circuitos ali. Só que a gente vai precisar fazer um híbrido, né, onde a análise na parede B seja feita a partir de um balanço de energia. Então, as temperaturas nas interfaces T1 e T2 são conhecidas, então T1 é igual a 261 graus Celsius e T2 é igual a 211 graus Celsius. Além disso, o exercício também fornece as condutividades térmicas, que é a de 25 watts por metro Kelvin e QC igual a 50 watts por metro Kelvin. E as espessuras das paredes, né? Visto que esse fluxo de calor, mesmo tendo geração, ele continua sendo unidimensional aqui na direção X, né? Do centro para a periferia. Tá? Então, LA é 30 milímetros, LB também 30 milímetros, só que essa parede aqui tem espessura de 2 LB, então é uma parede com espessura de 60 milímetros. E um LC de 20 milímetros. Tá? Então, o item A pede o seguinte: supondo resistência de contato desprezível nas interfaces, determine a taxa volumétrica de geração de calor, QB. Tá? Quer saber quanto que está gerando de calor aqui para que essas temperaturas se mantenham aqui em 261 e 211 com essas condições desse problema imposto aqui. Então, aqui a gente vai ter que aplicar um balanço de energia nessa parede B. Tá? E o que a gente vai precisar estimar é a taxa de energia gerada. Tá? Como a gente quer a taxa de geração por unidade de volume, né, a gente vai ter que dar uma adaptada aqui nesse problema. Tá? E a condutividade térmica KB também é solicitada. Tá? O item B pede para representar graficamente a distribuição de temperaturas mostrando suas características importantes. Tá? Então, isso aqui vai ficar como uma tarefa de casa. Basicamente, o que a gente está pedindo aqui é para vocês pegarem a equação da distribuição do campo de temperaturas e plotarem esse campo de temperaturas aqui. Lembre-se o seguinte: a dedução do campo de temperaturas no nosso livro de texto foi feita considerando o centro do sistema de coordenadas em X no meio dessa parede aqui. Tá? Então, é bom usar essa mesma referência, embora aqui na ilustração não tenha um sistema de coordenadas estabelecido. Tá? Bom, hipóteses simplificativas do problema, né? Condução unidimensional. Desculpe, gente, aqui não é radial, né? Aqui é na direção X. Né? Aqui o sistema de coordenadas é cartesiano. Tá? 2, problema no regime permanente.
3, resistência de contato desprezível aqui, né, entre a parede B e a parede C, e entre a parede B e a parede A. Tá? E sem radiação térmica nesse problema também. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai determinar é a taxa volumétrica de geração de energia, ou taxa de geração de energia por unidade de volume, que é o QB, 3 linhas, ou Q ponto B aqui. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Vou pegar a parede B e vou aplicar um balanço de energia aqui. Então, vamos definir essa parede B como o nosso sistema. Tá? E a gente vai aplicar o balanço de energia. Então, taxa de energia acumulada igual a taxa de energia que entra, menos as taxas de energia que saem, mais a taxa de energia gerada. O problema está no regime permanente, então a taxa de energia acumulada ela é igual a zero. Tá? E esse sistema aqui está mais aquecido que a vizinhança, então ele só está perdendo, não tem radiação térmica, então ele só está perdendo energia para o sistema. Tá? Como é que ele perde? Ele perde a partir de duas taxas. Aqui por A a gente tem uma taxa de transferência de calor por condução, né? Dentro do material B, e ela troca calor por convecção aqui no lado externo. Tá? Então, antes que a gente saia calculando a aplicação da lei de Fourier, a gente tem uma parede aqui com uma outra resistência convectiva. É mais fácil a gente aplicar, né, o conceito de resistência térmica entre T1 e T infinito e poder estimar a taxa de transferência de calor que há. A mesma coisa vale para a parede C. Essas duas taxas são taxas que estão saindo. Por que estão saindo? Porque a gente sabe que T1 e T2 são maiores do que T infinito. Então, essas taxas só podem estar indo dessa superfície que está T1 para T infinito e dessa superfície que está T2 para T infinito. Tá? Então, a partir do balanço de energia, a gente tem que a taxa de energia gerada, isso aqui está dado em watts, a nossa incógnita é em watt por metro cúbico. Não esqueçam disso. Isso é igual a uma taxa de energia que está saindo, que é A e o QC. Tá? Então, escrevendo o balanço de energia em termos de taxa de geração volumétrica na parede B, e em função das taxas QA e QB, a taxa de energia gerada vai ser igual à taxa de energia gerada por unidade de volume vezes o volume. Qual é o volume da parede B? É a área normal, o fluxo de calor, né, no plano YZ, seria a altura vezes a profundidade, que a gente não conhece. Tá? E a espessura da parede plana, que nesse caso é 2 vezes LB. Tá? Isso é igual ao QA mais o QC. Tá? A gente pode pegar toda essa equação aqui e dividir por A, ou simplesmente pegar essa área, passar para debaixo do QA aqui e do QC. Tá? Por definição do fluxo de calor, o fluxo de calor é dado pela razão entre a taxa de transferência de calor e a área normal ao fluxo de calor. Tá? Então, ao invés de a gente ter uma taxa de transferência de calor, a gente pode ter um fluxo de calor. E esse A desaparece do problema. A gente não precisa desse A para resolver esse problema em específico. Tá? Aqui a gente colocou dividindo a equação 3 pela área A, mas poderia simplesmente passar essa área para cá para baixo. Então, essa equação passa a ser definida como 2 vezes a taxa de geração de energia por unidade de volume, vezes o LB, igual ao QA 2 linhas mais o QC 2 linhas, que são os fluxos de calor que passam pelo material A e saem por convecção lá no lado externo e no lado da parede C. Tá? Então, isolando a taxa de geração volumétrica na parede B, tá? A gente tem uma taxa de geração de energia por unidade de volume igual ao QA 2 linhas sobre 2 vezes LB, mais QC 2 linhas sobre 2 LB. Então, a gente já tem uma equação para a taxa de geração de energia por unidade de volume. Então, agora a gente precisa determinar esse QA 2 linhas e o QC 2 linhas. Por isso que a gente vai usar o conceito de resistência térmica, para poder determinar esses fluxos. Tá? Então, a gente analisando aqui a nossa parede composta, né, vamos pegar aqui entre T1 e T infinito e vamos definir esse circuito. Né? Então, entre T1 e T infinito, a gente tem uma resistência condutiva aqui, dessa parede A, e uma resistência convectiva dessa troca entre essa superfície aqui que a gente está dizendo que está TSA e a T infinito. Então, entre T1 e TSA tem uma resistência condutiva A, e entre TSA e T infinito uma resistência convectiva 1. Né? E uma taxa aqui que é A. Tá? A gente pode reescrever tudo isso por unidade de área. Né?
definindo a resistência duas linhas como a razão entre a diferença de temperatura e o fluxo que há duas linhas. Então, o fluxo que há duas linhas é igual a T1 menos T infinito sobre a soma das resistências aqui por unidade de área. Tá? Então, a área que conta aqui nessa resistência condutiva é L sobre Ka. Né? Essa área some, e aqui 1 sobre H. Essa área some daqui também desse cálculo. Então, o que há duas linhas passa a ser dado por T1 menos T infinito sobre o somatório das resistências por unidade de área. Então, é LA sobre KA mais 1 sobre H. Essa é a equação 5. Tá? Então, a gente consegue ter uma equação para determinar o que há duas linhas, que a gente vai jogar na equação anterior, a 4, né? E determinar o QB a duas linhas. E o QC duas linhas é igual a T1 menos T infinito sobre LC-KC mais 1 sobre H. Né? A área também some aqui. Tá? Consequentemente, tá? Substituindo as equações 5 e 6 na equação 4, ou seja, o QA duas linhas e o QC duas linhas, né? A gente tem QB ponto, QB três linhas, igual a 1 sobre 2LB, QA duas linhas, né? O fluxo QA, T1 menos T infinito LAKA mais 1 sobre H, mais 1 sobre 2LB e o fluxo QC, T2 menos T infinito, LCKC mais 1 sobre H. E a gente basta agora substituir valores, né? Então fica 1 sobre 2 vezes o LB, que é 30 vezes 10 na menos 3 metros. Aqui em cima tem a diferença de temperatura, né, entre T1 e T infinito, aqui no A, né, 261 menos 25. E aqui dentro tem a resistência condutiva A, em termos de fluxo, né, 30 vezes 10 na menos 3 metros é o LA, e o Ka é 25 watts por metro Kelvin. Mais 1 sobre o H, que é 1000 watts por metro quadrado Kelvin. Vejo que aqui o Kelvin se corta com esse grau Celsius aqui, né? Porque representa uma variação e a variação é a mesma coisa, né? A variação é a mesma, tanto para grau Celsius quanto para Kelvin. Então eu posso cortar esse grau Celsius aqui com esse Kelvin e com esse Kelvin aqui. Tá? Mais T2 menos T infinito, 211 menos 25 graus Celsius, 2 vezes LB, e aqui dentro o LC sobre KC mais 1 sobre o H, quarto grau Celsius com os kelvins aqui, e a gente obtém o valor de QB, 3 linhas, ou QB ponto, igual a 4 vezes 10 na 6 watts por metro cúbico. Então, eu peço para vocês refazerem esse exercício e vejam se, se os valores estão calculados adequadamente. Então, a primeira incógnita do item A a gente determinou, agora a gente precisa definir a segunda. A segunda é um pouquinho mais enjoada, né, que é a definição da condutividade térmica KB. Para fazer isso, a gente vai lançar a mão da distribuição, da equação da distribuição do campo de temperaturas de forma indefinida. Né? Vejo que aqui está as constantes de integração. A gente definiu isso lá na videoaula da dedução, da equação da distribuição do campo de temperaturas. Né? Então, T em x é igual a menos QB ponto, 2LBx ao quadrado, mais C1x mais C2. Tá? E vai aplicar as condições de contorno nessas equações. Para quê? Né? Para a gente poder ter duas equações aqui, né? E resolver esse problema. Tá? Então, se a gente substituir, tá, as condições de contorno aqui da equação 8, a gente tem T em menos LB, que é T1, né? Então vai ser menos QB ponto 2LB, menos LB ao quadrado, menos C1 mais, vezes LB mais C2, né? E a mesma coisa lá para o LB. Então a gente consegue chegar em duas equações para determinar C1 e C2, tá? E a gente vai fechar o sistema de equações aqui, né?
empregando a equação do fluxo de calor em x igual a menos LB. Tá? Então, equação do fluxo de calor em x igual a menos LB, tá? A gente fica com QX duas linhas, igual a x igual a menos LB, menos KB igual a menos QBX, KB mais C1. A gente simplesmente pegou a distribuição do campo de temperaturas e derivou ela com relação a x. E depois vai aplicar em x igual a menos LB. Tá? Então, QA duas linhas é igual a menos KB, QB vezes LB, porque aqui é menos LB, tá? Sobre KB mais C1. Tá? Então, a gente tem valor de QA duas linhas, né? Que é 107.273 watts por metro quadrado. Tá? E a gente precisava do C1 das outras equações, do outro sistema de equações. Tá? Então a gente pode simplesmente pegar, substituir o valor, achar um valor de C1, que é o sistema aqui é C1 e aqui é C2, tá, gente? Desculpe. Tá? Então a gente resolveu aquelas duas equações para determinar C1 e C2, pega o valor de C1, joga aqui, e a incógnita passa a ser só o KB aqui, já que o QA duas linhas a gente conhece da parte anterior do exercício. Tá? Então isso deu um valor de uma condutividade B de 16 watts por metro Kelvin. Também peço para vocês revisitarem isso, né? Isso é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que relembrar a dedução da distribuição do campo de temperaturas e também tem que lançar a mão da aplicação do fluxo de calor em uma das paredes. Tá? Mas se resolve esse tipo de problema também. Tá? Então, por hoje era isso, né? Espero que todos vocês fiquem bem, cuidem-se, né? E um bom trabalho.